Então vamos ativar agora a guia Desenvolvedor. No Office 2007, você pode clicar aqui no botão de arquivo, ou botão do Office, clique em opções do Excel. Estando na primeira aba que abre, que é a aba mais usados, marque esta caixinha. Mostrar guia desenvolvedor na faixa de opções. E confirme aqui no OK. Note que essa guia já apareceu aqui. Em outras versões do Office é parecido. Na dúvida você pode pesquisar aí ou pode perguntar. Então agora nós iremos conhecer um pouco sobre o gravador de macros. Mas antes, note que eu estou com um filtro aplicado aqui. Você percebeu que as linhas 11 e 12 estão com o número na cor azul? Isso indica que essas duas linhas foram um resultado do filtro aplicado aqui. Então vamos lá em dados e vamos limpar o filtro caso a sua esteja assim, ok? Então botando aqui na guia desenvolvedor, nós vamos agora conhecer aqui o gravador de macros. Então se você passar o mouse aí em cima de cada um aqui dos recursos, você vai ter uma explicação breve sobre cada um deles. Então, o que faz o gravador de macros? A partir do momento que eu iniciar a gravação de uma macro, o Excel ele vai gravar cada passo que eu estou dando, cada ação que eu faço, para que possa reproduzir isso outra vez em uma fração de segundos, muito rápido. Vamos dar aqui um exemplo. E para esse exemplo, é importante explicar também o que significa isso aqui, usar referências relativas. A explicação está aqui no Excel, mas vamos ver na prática. Certo? Suponha que eu queira uma macro que, por exemplo, aqui eu estou na célula C22. Então eu quero uma macro que ele faça o seguinte aqui, nessa célula. Vamos iniciar aqui a gravação de macro. Clique no botão gravar macro. Ok? Aqui você pode colocar o nome da macro. Por exemplo, eu vou chamar de teste. Ok? Você pode também definir uma tecla aqui de atalho. Por exemplo, vamos ver aqui se ela aceita Ctrl mais o número 1. Armazenar macro. Qual é o escopo dessa macro? Você quer que ela se aplique apenas a esta pasta aqui do trabalho, a nova pasta ou a pasta pessoal de macro. Geralmente você pode deixar aqui, geralmente você quer macros para um arquivo específico do Excel, deixa selecionado. A descrição é um texto que pode ajudar você a se lembrar qual o objetivo dessa macro. Sei lá, por exemplo, aqui eu vou botar macro teste para aprendizado. É só um exemplo, né? A tecla de atalho deve ser com letra. Então veja, ele não aceitou aqui o número 1. Vamos pôr aqui então Ctrl G. Vamos ver se ele aceita. Aceitou. Note. Então veja aqui, já está assim, parar na gravação. Ou seja, qualquer ação que eu fizer a partir de agora vai ser gravado. Então, estou com o celular C22 selecionado, eu vou vir aqui no início, eu vou pintar essa célula, a cor de preenchimento de amarelo, vou colocar a cor da fonte em vermelho e vou escrever aqui a palavra teste. Vou dar um Enter aqui, certo? Aí eu vou colocar
em negrito, itálico, alinhar isso daqui e vou fazer isso aqui, ó. Eu clico, seguro e certo arrasto. Tudo isso aqui está sendo gravado no Excel. Tá certo? Você pode verificar aqui o seguinte, ó. Se você vier aqui na guia desenvolvedor e se você abrir o Visual Basic aqui, ó, em módulos, clica aqui no módulo 1, tá vendo? Olha, tudo o que você fez está sendo gravado aqui. E ele vai gravando, tá certo? Mas vamos lá. Eu minimizei aqui e vou continuar. Aliás, vamos aqui para a gravação para a gente ver. Muito bem. Então, vamos aqui testar. Eu vou apagar isso aqui tudinho, certo? Deixa eu mudar aqui a cor também. Vamos aqui então testar a macro. Então aqui em macros, ou com clique, ou eu posso usar esse atalho aqui, ó, Alt mais F8. Note. Então todas as macros que forem gravadas vão ficar aqui. Clique no botão executar. Viu só o que ele fez? Por que ele fez isso? Porque é a ação que foi gravada. Então, a forma que eu gravei aqui, eu fiz o uso de referências absolutas. Ou seja, independentemente da célula que eu tiver, está certo selecionado, ele vai aplicar tudo o que eu fiz, as células que eu de fato cliquei realmente e que fiz as mudanças. Mas se eu ativar isso aqui, usar referência relativa, veja só o que vai acontecer. Eu vou clicar aqui agora no D22 e vou fazer a mesma coisa. Eu vou mudar aqui agora a cor para verde, sei lá, cor da fonte para azul aqui. Vou colocar aqui a palavra teste, certo? E vou também selecionar aqui assim. E vou parar de gravar. Opa, fiz tudo isso sem gravar mapa, gente. Perdão, desculpa aí. Vou apagar tudo aqui. Vamos lá de novo. Vamos gravar mapa, tá certo? Deixe essa parte aqui ativada e clique em gravar mapa. Vamos lá. O nome da mapa 2 eu vou chamar de teste 2, certo? Não vou colocar nenhuma tecla de atalho, só para vocês verem aqui a diferença. Agora sim, clico aqui na célula B22, vou colocar aqui a palavra teste 2, muda a cor aqui de fundo, vamos botar o preto aqui e a cor branca aqui, e faço também isso aqui. Vai lá na guia desenvolvedor e você pode parar a gravação. Você pode parar aqui ou pode parar aqui também, tá vendo? Vou clicar aqui e vou parar a gravação. Muito bem. Então note o que eu vou fazer. Eu vou dar um clique aqui em qualquer outra célula e vou executar a macro teste 2. Note. Viu só? Vou dar um clique aqui em outra célula e vou mais uma vez executar a macro teste 2. Então nesse caso aqui ela está usando referências relativas, ou seja, a célula que eu clicar, ela vai ver o padrão que eu usei na gravação e vai agir de modo correspondente. Então vamos gravar a nossa primeira macro de verdade, que vai ser mesmo usada. Antes, nós temos que deixar esta área aqui, na célula C6 a 6, pronta para ser usada quando nós aplicarmos a proteção na planilha. Então selecione de C6 a 6, clique com o botão direito do mouse e clique em formatar células
aqui na aba de proteção, desmarque essa caixinha de bloqueadas, tá certo? Para que a gente possa, quando a gente proteger a planilha, né, podermos editar essas células aqui, digitar, né, colocar informações. Clica aqui no OK. E antes de nós iniciarmos a gravação, deixe a Plan 1 protegida. Clique com o botão direito, proteger planilha, tá certo? Deixe só essa opção aqui marcada. Não coloque senha. Clique no botão OK. Muito bem. Então, nós não queremos usar referências relativas, como nós vimos agora, queremos usar referências absolutas. Então, deixe essa opção desmarcada. Clique e veja se ela não ficar amarelinha, está correta. Vamos então gravar nossa macro. Clique aí no botão gravar macro, dê ela o nome de salvar. Coloque a descrição se você desejar. Eu não vou colocar aqui. Clique no botão OK. Já está gravando, né? Então, a primeira coisa que quero que esta macro faça é desproteger a planilha, para que eu possa trabalhar com ela. Então, clique com o botão direito aqui na Plan 1, desproteger a planilha, está feito. Agora, clique aqui, ó, na linha 10, botão direito, inserir. Inserimos. Agora, selecione de C6, segurando aí o seu botão do mouse até I6. Botando o seu cursor do mouse para C6, clicando com o botão direito, clique em copiar. Selecione a célula C10, botão acerto direito. Não clique em colar, clique em colar especial. Nós vamos colar aqui apenas valores. Então clique, deixe só esta caixinha aqui, está certo marcado. Aqui embaixo não mexa em nada. Clique no botão OK. Então colocamos valores. Agora vamos apagar aqui, ó, o que está de D6 a I6. Clique em D6, não solte o mouse, arrastando até I6, e aí, seu teclado, aperte a tecla Delete. Pronto, apertamos. Feito isso, clique na célula C6, que é para quando for feita a gravação, o cursor volte para essa célula aqui. Último passo agora, clique com o botão direito aqui em cima de Plan 1 e proteja a planilha novamente. OK. Pare a gravação da sua máquina. Eu cortei aqui o vídeo e fiz aquela formatação que nós falamos na aula ou no vídeo anterior, tá certo? Inseri aqui algumas imagens, né? Algo sobre as imagens antes de nós vermos aqui a macro que acabamos de gravar em funcionamento. Vamos ver aqui alguns detalhes sobre a configuração das imagens, né? Clique aqui em uma delas, certo? Note que quando eu insiro uma forma, por exemplo, esse X aqui é uma forma, né? Eu vim aqui, ó, inserir formas. Quando eu insiro uma forma, eu posso alterar a espessura dela. Vê esse símbolozinho aqui, esse losango amarelo. Se eu clicar nele e segurar, tá vendo? Eu deixo ela mais grossa ou mais fina. Então você pode, tá certo? Isso serve para formas aqui. E para os cliparts aqui, você pode também alterar a cor deles. Por exemplo, aqui no menu formatar, estando com o clipart selecionado, nós vem aqui em recolorir. Ó,
Então você pode aplicar essas variações de tom, tá vendo aqui, ó? Eu só estou passando aqui o mouse, né, para que você veja que é, entendeu, possível, tá certo? Muito bem. É importante que todas sejam formas ou sejam por partes, vocês façam o seguinte aqui, ó. Você seleciona, você pode fazer isso de um, né, por um. Mas vamos alterar a propriedade delas de uma só vez. Clique aí na forma. Agora segure a tecla Ctrl e clique na segunda imagem. Não solte a tecla Ctrl na terceira imagem e na quarta imagem. Então, usando Ctrl, e eu consigo selecionar várias imagens ao mesmo tempo. Estando em cima aqui de uma delas, clique com o botão direito do mouse e clique em tamanho e propriedades. Demorando um pouquinho aqui, né? Vamos ver aqui o que houve. Vamos ver aqui novamente. Será que não está aparecendo? Será que não funciona porque nós temos formas aqui e também clipeados? Vamos aqui desfazer aqui. Eu vou clicar aqui fora. Vou selecionar só as formas. Isso aqui é uma forma, encontro a segunda forma. Vamos ver aqui agora que se funciona. É isso mesmo. Então, formas, elas devem ser, né, ter as alterações junto com formas, não com clipados. Então, aqui em propriedades, deixe essa caixinha aqui marcada, mover e dimensionar com células. Já está aqui, agora vamos aqui aos clipados aqui, vamos fazer a mesma coisa. Vamos deixar marcado aqui, tá certo? Por que isso? Para que quando a gente ocultar e reexibir esta área aqui do cadastro, as imagens elas não fiquem deformadas e elas possam ser escondidas junto com essas células aqui, ok? Muito bem, então feito os desenhos, eles ainda são apenas formas, apenas imagens. Se eu der aqui neles um clique, note que não faz nada, a não ser selecioná-los. Agora nós iremos transformá-los em botões que vão acionar as mapas que nós gravamos. Então clique aqui no botão, né, que você criou para salvar. Agora com o botão direito e note aqui, ó, atribuir macro. Selecione a macro que você gravou, a macro salvar, e clique no OK. Agora note, vamos agora fazer aqui um teste, né? Vou agora por aqui uma tarefa, tá certo, pessoal, vamos dizer que é para o dia 4 de junho, por exemplo, tecla Tab, vou dizer que é para as 10 horas da manhã. Vamos estar aqui, fazer alguma coisa, sei lá, você pode colocar o que você quiser. É uma tarefa importante? Eu vou falar que sim, não está concluída, lógico, né? Vou pôr aqui alguns detalhes aqui, né? Coordenação, por exemplo. Ok? Clica no botão salvar, olha só o que vai acontecer. Olha só. Está salvo, né? Olha só então que legal. E já está pronto para outro então, cadastro de uma tarefa. Então note, a formatação aqui ela já foi aplicada, né? Porque eu pus que é uma tarefa importante, né? Olha só que legal. Então essa é a nossa macro salvar. Legal? Fechou? Muito bem, pessoal. Então vamos agora gravar a macro excluir linhas.
Nós vamos fazer de um modo diferente. A gente vai agora aqui aprender que o gravador de macros tem algumas limitações. Vamos gravar aqui essa macro e analisar quais as limitações dela. Essa macro é muito simples. Vamos usar para isso referência relativa. Marque aí, clique em gravar a macro. Vamos chamar ela de exclui linhas. Okay? Estamos gravando. É muito simples. Apenas posicione aqui o seu mouse em uma linha, tá certo? Qualquer aqui em cima. Clique com o botão direito e em excluir. Só isso. E pare a gravação. Muito bem. Desmarque também aqui referência relativa, só por precaução. Então clique aqui em macros e vamos ver como é que essa macro ficou. Então já está aqui, ó, excluir linhas, clique em editar. Veja aqui, nós estamos no módulo, que é o módulo. O módulo são como se fossem pastas, né? Em que você pode organizar seus códigos, ou o que você faz usando o gravador de macros, ou que você programa em VBA mesmo. Então, os módulos são pastas que você pode organizar. Por exemplo, se você ver aqui no módulo 1, tem as macros, né, que a gente fez aqui de teste, não servem de nada. Então, uma macro, geralmente, ela começa com essa palavra sub e termina com end sub. Então, isso aqui é uma macro, um procedimento que vai ser executado. Essas macro testes, elas não servem de nada. Então, você pode selecionar, com cuidado, até aqui, não apaga a macro salvar, tá certo? O que você selecionou aqui, você pode simplesmente recortar. Não vai servir de nada, né? Ok? Um clique duplo aqui no módulo 2, então aqui nós temos a macro exclui linhas. Então, note, na verdade aqui, ela considerou até a linha em que eu cliquei, certo? Ela poderia ser simplesmente resumida numa única linha, essa macro aqui, ó. Não preciso disso, não preciso disso aqui. Então seria basicamente isso aqui. Vou colocar isso aqui, ó. Selection, remove, pronto. Então essa única linha aqui, ela faria a exclusão da macro. Vamos testar aqui. Salve. Certo? Fecha aqui. Então veja. Eu vou pôr aqui dados aqui, nessa linha aqui, tá bom? Dados, só para a gente ver a macro funcionando. Então eu vou selecionar essa célula aqui, vem aqui macros, certo? Seleciono e excluir linhas, executar. Viu só? Eu quero pegar tudo. Tudo bem, seleciono 3 células, macros, excluir linhas, executar. Está funcionando. Mas digamos que, por engano, eu esteja com uma dessas células aqui, está certo, selecionada. Lembra que é nosso painel aqui? Eu não quero excluir nenhuma dessas células aqui. Mas se eu estiver aqui e executar essa macro, as linhas irão ser, com certeza, excluídas. Porque a minha macro, ela não faz uma avaliação. Ela simplesmente faz aquilo que eu mandei fazer. Então aqui nós temos uma limitação de se gravar uma macro. Por isso, nós vamos lá no editor, certo? Visual Basic, que nós vamos
selecionar isso aqui, vamos apagar, né? Minimiza aí. Então, vá lá na página, certo, do site, a página desta aula. Selecione esse código aqui, ó, a partir da palavra sub até em sub, certo? Copie. Vamos lá aqui no Visual Basic, módulo 2 e cole aqui. Muito bem. Então agora, note que eu ainda tenho aquela mesma instrução que eu tinha antes, né? Ele vai deletar a linha inteira da seleção, ou seja, da área que eu selecionei, seja uma célula ou mais células. Mas agora eu coloco uma avaliação aqui. A gente chama isso aqui de bloco if else. Se a linha da célula ativa for maior que 1 e a linha da célula ativa for menor ou igual a 8, então ele faz essa avaliação. Se for, então como está por escrito, ele não faz nada. Mas se não for verdadeira, ou seja, se for uma linha que eu posso excluir, o que ele vai fazer? Nessa linha aqui ele vai desproteger a planilha ativa. Isso aqui é o comando para isso. Depois, ele vai excluir a linha ou as linhas da minha seleção. E depois ele vai, então, proteger a planilha novamente. Feito isso, o bloco é encerrado e a sub, a macro, o procedimento é finalizado. Salve aí e agora você pode executar essa sub. Veja só, um teste aqui, ó. Vamos, né, selecionar. Vamos logo também atribuir essa macro aqui a esse botão aqui, ó, né? Seleciona ele, atribui macro, exclui linhas, ok, pronto. Então seleciona aí qualquer linha ou linhas, eu vou colocar duas aqui e clique em excluiu, tá vendo? Mas se eu, né, selecionar qualquer linha dessas aqui, ó, por exemplo, veja, ó, ele não faz nada, porque está entre as linhas 1 e a 8. Eu programei, eu disse, né, se for entre a linha 1 e a 8, eu não quero que faça nada. Então aí são os primeiros passos, né, com a programação em VBA.